Essa noite eu quero falar de algo, que faz toda a diferença para que você possa entender o que você tem que viver para ter uma vida bem legal com Deus, bem próspera mesmo, em todos os sentidos. A prosperidade que eu falo, ela não é uma prosperidade, querido, dessa da visão do mundo, que o mundo quer prosperar para poder ter riqueza, ter uma vida boa, não, a nossa prosperidade, ela tem que ser querida e desejada por causa do propósito do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus, querido, Jesus falou assim: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para você entender isso, querido, você precisa colocar isso no lugar certo das suas prioridades. A prioridade nossa é a vida eterna, é a vida que o Senhor Deus tem no céu para nós. Temos que separar as coisas, senão nunca você vai ter inteligência. A nossa prioridade é a vida eterna, é o que o nosso Deus tem lá no reino dele, no reino eterno. Os discípulos, eles lutavam para ter lugares de privilégio no reino do céu. E eles até pediram para a mãe, João e Tiago pede para Jesus lá colocar um à direita dele e outro à esquerda. Aquela mulher foi pedir, lugar para Jesus lá no reino do céu, para vocês verem quanto é importante isso. E existe isso, querido, e Jesus mandou lutar por isso. Ele começa o Sermão da Montanha falando de valores, Quando ele falava de valores, feliz, 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 ele estava falando, não tem problema que nada dá certo aqui. O importante é que você tem um lugar lá no céu. Não tem importância se você é injustiçado, o importante é que você tenha um lugar lá no céu. Mas o Senhor Jesus, querido, ele fala isso para mostrar para você o nível de importância. Quando você vai buscar a prosperidade de Deus, qualquer bênção, qualquer milagre, não conseguiu, não tem problema, querido, não tem problema. Às vezes você não conseguiu aquilo, mas o que você conseguiu, na sua dedicação, vai muito além das suas necessidades passageiras. Jesus, ele não veio, querido, aqui, queridos, resolver o problema da humanidade em termos dessa vida passageira. Todos ficam preocupados, com essa vida. Ele veio aqui, querido, para resolver um problema de eternidade. Essa vida já está condenada, todos vão morrer. Todos vão perecer se não tiver Jesus. Ele mesmo falou, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado. Então todos nós temos que entender que Jesus, ele transcende toda e qualquer imaginação humana para esse tempo. Porém, nós temos pouco tempo para salvar a humanidade. Nós temos pouco tempo para determinar a nossa posição no reino do céu. Nós temos pouco tempo para juntar tesouro, riqueza espirituais que vão determinar quem nós vamos ser na eternidade. Pouco tempo, diga comigo, pouco tempo. E esse pouco tempo, querido, é o que me preocupa das pessoas não estarem entendendo, porque eu não vejo as pessoas, querido, dedicadas como deveriam estar dedicadas. Vejo as pessoas priorizando coisas que são necessárias, tudo bem, mas elas trocam por coisas que são essenciais, que são necessárias, que são muito importantes para determinar a sua eternidade. Isso é muito preocupante. E nós vemos isso, querido? Porque as pessoas têm poucas coisas que elas tinham que priorizar. O Senhor Deus está dando muito mais para ela, mas ela não prioriza nem o caminho para chegar lá. Por exemplo, você frequentar uma igreja, se dedicar, se tornar um líder ali, cuidar daquela igreja, pegar firme evangelizando, isso é só um caminho, querido, para que Deus comece um ministério muito poderoso e grande através da tua vida. Mas nem nisso você se pega.
então o teu caminho está rompido, você não está no caminho correto. Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar aonde você quer, querido, existe o caminho estabelecido na palavra de Deus. E enquanto estamos nesse caminho, nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar, de agir, para que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida para cumprir o propósito. Então diga comigo assim: a prosperidade é para que eu possa cumprir o propósito de Deus em minha vida. Por isso, querido, depende do propósito de Deus na tua vida, Ele vai ter que te prosperar muito. Depende do propósito de Deus na tua vida, Ele vai ter que te prosperar, às vezes não é na área financeira, às vezes é na área do conhecimento, do entendimento, em algum talento. Depende do propósito do Senhor. Mas uma coisa eu sei, querido, na área financeira, Ele não vai deixar te faltar nada, e todos os desejos do teu coração Ele vai fazer. Porém, comece a desejar coisas que condiz com a vontade de Deus, porque senão Ele não vai fazer. Comece a descobrir o que o Senhor Deus quer, porque os seus desejos têm que estar de acordo com a vontade dEle. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso que eu falei aqui é para que você dê importância ao que eu vou falar agora. Vamos começar agora a ministrar uma coisa muito importante. Eu quero abrir, querida, a Bíblia em Mateus 6,14. Nós vamos ver, querido, uma coisa aqui que o diabo construiu na sociedade, na família, na escola, no trabalho. Diga comigo: inveja. Fala aí, competição. Fala assim, outras coisas, né, que nós temos, ambição, né, a ambição, a vontade de possuir coisas, os nossos sonhos. E aí, querido, nós temos um relacionamento social, igual a igreja, querido, ela não existe sem pessoas, né, que se reúnem. Assim não existe uma sociedade sem pessoas, não existe uma família sem pessoas. E aonde tem pessoa, ali tem o mundo espiritual. A própria pessoa é um espírito, que tem uma alma e habita um corpo. Porém, nós somos criaturas, querido, já com um pré-projeto de Deus, querido. Deus esperando que nós tomamos posição de filhos. Ele fez nós a sua imagem e sua semelhança para nos transformar em filhos. Quando o homem desviou, querido, ele perdeu essa característica de filho. Ele se torna criatura longe de Deus. Ele é criatura, que é a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, ele é uma criatura parecida com Deus. Mas ele não é filho. Porque a Bíblia diz, querido, que Deus só tem um filho. A palavra de Deus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Se é único, eu não sou outro. Mas, querido, quando Jesus ressuscitou, aí Ele ressuscitou como primeiro dentre os mortos. Então agora, se Ele é o primeiro, né, não é o único, então se Ele é o primeiro é porque vai vir outros. E quem são os outros? Os outros é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e recebem o poder de Deus. Quando as pessoas buscam a unção e o poder de Deus, o que nós mais pensamos é na capacitação, é no poder, é em orar em línguas, é em profetizar, é fazer milagres, é ser revestido de unção para prosperar. Tudo isso é um pacote, mas o principal função da unção e do poder de Deus, querido, é te transformar em filho de Deus. Tanto é que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo que nós precisamos para ter uma vida que agrada a Ele. E João, né, capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas todos quanto receberam, Deus deu o poder, uma versão, coisa direito, poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles
não aqueles que nasceram pela vontade de um pai humano, mas aqueles que nasceram de Deus. Então, para que é a unção e o poder de Deus? A finalidade principal é te transformar em filho. E você vai vendo, querido, que essa transformação em filho é por meio do conhecimento que nós temos de Jesus, por meio da sua palavra e por meio das nossas experiências. A experiência com a palavra faz, querido, com que haja algo de fato, que é algo concreto. Nós fazemos escutamos muitas palestras sobre venda, curso, sobre pneus, sobre isso, mas, querido, o que faz funcionar é a prática, é você comprar a mercadoria certa, vender a mercadoria certa, servir o cliente, receber, pagar suas contas, ficar com lucro e você prosperar. Então, querido, nós ouvimos muito falar sobre a palavra e sobre Jesus, mas aí, querido, nós recebemos o poder, a presença de Deus e começamos a praticar, a experimentar. Por exemplo, né? Eu estou buscando a Deus, de repente eu sinto uma paz que o mundo não pode me dar, mas a paz do Senhor, querido, começa a vir sobre mim, começa a vir uma alegria. Agora, querido, eu não estou ouvindo falar que o fruto do Espírito Santo é amor, paz e alegria, eu estou vivendo, experimentando. Aí, querido, eu vou falar com as pessoas, eu olho as pessoas, eu começo a encarar algumas coisas, eu começo a ver aquilo funcionando. Aí é a palavra viva, colocada em prática, e essa prática, querido, daqui a pouco todo mundo vai olhar para você e vai falar assim: lá está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Mas como é que você sabe que é uma mulher de Deus? Porque um dia Deus usou a vida dele, um dia eu fui lá e me deu uma palavra, um dia aconteceu isso, por isso ele é um homem de Deus, não só porque eu estou vendo, não só porque me falaram, mas porque eu já experimentei. O Edson hoje, quando as pessoas chegam nele e falam assim: você conhece um homem de Deus? Ele fala: eu conheço um. Ele mesmo falou para mim: eu conheço um. Eu conheço um, mas o Edson não conhece eu porque ouviu falar. O Edson viu, ele assistiu. Eu não estou falando isso para me engrandecer, estou falando isso para mostrar para você que a vida com Deus você tem que viver na prática. E aí, querido, cheguei lá. O Edson estava na cama e não podia levantar. E vamos conversar, né? Na hora que eu sentei assim para conversar com o Edson, mas eu quero conversar com você lá na sala. Aí, né? O Edson falou: que jeito, pastor? Eu falei: em nome de Jesus, levanta aí. O Edson levantou, querido, não sentiu dor nenhuma. Aí eu falei: vamos lá para a sala. Pastor, primeiro eu preciso ir no banheiro, estou com muita vontade no banheiro. Porque ele ficava indo no banheiro o menos possível, né? Por causa da dificuldade que era no banheiro. Aí ele foi no banheiro, tal, sentamos na sala, pronto, né? Sumiu. Né? O que ele deve ter ficado bravo comigo é que eu demorei para ir, né? O Edson deve ter ficado bravo, falou: demorou muito, né? Fiquei sofrendo à toa. Mas nós vamos vendo a prática. Daí o Edson, o que o Edson viu? Ele não viu, não foi eu que fiz o milagre. Quem fez o milagre? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa estar habitando em alguém. Pegaram ou não? Agora, olha, querido, mais importante do que o milagre que o Edson recebeu é o que o Espírito Santo está fazendo em mim, me transformando em filho. E ele me transforma em filho, querido, quando eu começo a ver os meus defeitos, vendo a palavra, começo a ver o meu defeito e falar: eu vou mudar isso. Isso aqui na minha vida agora vai ser o contrário. E eu quero falar sobre uma coisa muito importante, né? Mateus 6, 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Preste bem atenção. Perdão. Quando eu tenho problema com uma pessoa que eu não perdoo, Jesus, ele está na porta aqui, às vezes ele pode vir até, desculpa, aqui é só uma metáfora, tá? Uma comparação.
Jesus, querido, pode pegar, querido, um caminhão aí com um tronco assim, ficar batendo na tua porta. Bum, bum, de dia e de noite. Ele não pode entrar na tua vida. Se você não perdoar a pessoa de todo o coração, ele não pode perdoar. Porque, olha bem, as pessoas têm que entender, todas as coisas dão muito trabalho para você estudar certinho. Por isso que nós temos que crer pela fé. Mas saiba, querido, que tem coisa muito grave por trás disso. Uma delas, querido, é que o homem nasceu para ser filho de Deus. O homem, para ser filho de Deus, que ele vai ser um deusinho. Então o homem, ele tem o poder, querido, sobre ele de julgar, de condenar, de administrar, de governar, de mandar. Pode ver, querido, quando você casa com uma mulher muito mandona, braba assim, ó, ela domina tudo em casa, querido, ou você larga dela, ou você se sujeita a ela. Por quê? Porque ela tem esse direito, basta ela ter uma decisão. Entende? O homem também. Né? Se não matar ele, querida, alguma coisa assim, né? Porque outros também têm direito. Se você for valente, você conquista. Se você for... Então, o que é que acontece? Deus criou uma lei, querido, muito correta e justa por causa da nossa autoridade espiritual. Por causa da nossa autoridade espiritual, Deus deu o poder para nós mesmos decretar a sentença que virá sobre nós. Por causa do nosso posicionamento, eu decreto o juízo que vem sobre mim. A Bíblia fala assim, não se deixe enganar. Fala comigo, eu não posso ser enganado, fala aí. Querido, não deixa teu orgulho te enganar. Não deixa seus direitos te enganar, não deixa, querido, as suas percas te enganar, não deixa, querido, quando alguém te roubou e você está magoado, ressentido e querendo culpar alguém, não deixa isso te enganar, que da Bíblia está falando, não deixe se enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear é isso que ele colherá. Então, querido, se você não perdoar de todo o coração, jamais o Senhor te perdoará. Porque é a sentença que você determina sobre os outros, é que você traz sobre si. É a maneira que você vê, querido, as coisas que você traz sobre você. Porque, querido, ó, o pecado de uma pessoa, querido, os pecados de uma pessoa são tão caros, a Bíblia diz lá em Salmos, que nem todo recurso do mundo bastariam, se esgotariam todos antes que pudesse quitar. E só tem uma moeda, querido, que pôde resgatar a nossa vida, foi o sangue de Jesus. E Deus, querido, amou nós e nos perdoou antes de nós se arrepender, nós já estávamos por Deus perdoado. Agora é só chegar, querido, na presença de Deus em nome de Jesus e desfrutar dessa graça. Mas para você desfrutar dessa graça, você vai ter que ter a mesma atitude com as pessoas que não pecaram contra você, quanto nem tem um preço tão grande quanto da tua vida. Então, como que você vai receber algo tão precioso se você não perdoar as pessoas que estragaram a tua vida? Você tem 100 anos de vida aqui na terra, talvez 120, mas a maioria não vai passar dos 85. Se alguém, querido, estragar toda a sua vida, esses 85 anos, e você não perdoar ele de todo o coração, você não vai entrar no reino de Deus. O vosso Pai Celestial não vai te dar o perdão que está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é eu que falo, a Bíblia é bem clara nisso. Não é o juízo de Deus que está mais sobre você, é o que você agora determina no seu estilo de vida, vai vir contra você no dia do juízo. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês as mesmas medidas que vocês usarem para medir os outros.
quem que determina, querido? Agora, olha bem, querido, Jesus está à porta, deixa eu entrar, Ele está falando para você, quebra essa porta, querido, porque eu preciso entrar na tua vida, para você desfrutar da minha graça, da minha salvação. Às vezes a pessoa fala, não é bem assim não, pastor, porque a graça, querido, o agir de Deus está, mas você tem que tomar algumas atitudes na tua vida, para ter a salvação. João Batista falou assim, arrependei-vos, porque é chegado o vosso reino dos céus. Não tem, querido, negócio de Jesus entrar sem haver arrependimento. E arrependimento não é só a consciência e confessar o pecado, não. Arrependimento significa mudança de atitude. Eu estava indo para cá, agora eu dei 180 graus, estou vindo para cá. Eu odiava, agora eu amo. Eu era magoado, agora eu perdoo e amo. Entende? E até ajuda a pessoa que me prejudicou. É isso que é arrependimento. Se você não decidir isso, querido, as portas dos céus não estão abertas para você, tá? A medida quem determina é você. Agora, outro fato, querido, que você precisa entender sobre isso, é que existe também uma armadilha de Satanás para que ele possa controlar a tua vida, controlar a humanidade. E essa armadilha, você vai ver lá em Efésios 6:10. Olha o que está escrito em Efésios 6, versículo 10. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos e autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Uma coisa interessante aqui, o teu inimigo é a pessoa que você te prejudica, te magoa, que vai lá querer destruir tua vida, a vida dos seus filhos, sua casa, que te dá um calote lá no teu trabalho, o teu patrão que não reconhece o seu trabalho, esse é seu inimigo? Não, a Bíblia diz aqui que a nossa luta, eles não são, e mesmo que eles forem seu inimigo, a Bíblia, quando se trata de seres humanos, a Bíblia fala, amai os vossos inimigos. Uma coisa que você tem que entender, quando nós queremos, querido, eliminar o poder do mal, anular a ação do inimigo na nossa vida, nós perdoamos as pessoas e o diabo perde a força, perde o direito legal. Nós amamos as pessoas, o nosso Deus tem direito legal e Ele vai nos recompensar, tá? Como que Ele recompensa? Ele devolve a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que ele semeia. Aquilo que ele semeia vai ter de retorno. Vou simplificar uma coisa bem simples para você entender como é que nós estamos em armadilha. Você vem numa igreja, vai numa igreja, chega lá naquela igreja, ontem mesmo eu estava conversando com os irmãos, E um dos irmãos falou assim, então pastor, mas tem irmãos que entram dentro da igreja aqui e nem cumprimenta a gente. Não vou falar quem que é, porque daí ele já sabe, né? E eu vou dar uma explicaçãozinha sobre isso aí. Esse irmão ainda é mais maduro, já sabe, não liga tanto. Mas ele comentou isso. Ele falou, são irmãos mais velhos. Eu falei assim, meu irmão, mas quando chega uma família nova na igreja, umas pessoas vêm visitar, você reparou que quando você veio também, todo mundo... Agora, querido, faz mais de ano que você está na igreja. As pessoas, elas estão de olho nos novos. Falou assim, a culpa deles não te cumprimentar é minha, porque eu sou um pastor assim, eu chego dentro da igreja, eu estou com outras coisas na cabeça, e eu entro dentro da igreja, se você já é velho na igreja aqui, eu penso que eu trato você como se fosse da minha casa. Pergunta lá para minha esposa, tem dia que eu chego em casa, eu não fico lá, né? É o meu jeito. E as ovelhas começam a copiar o pastor sem perceber, né?
Aí, natural, não há maldade nisso, né? Mas a gente às vezes se preocupa, fala assim, será que eu não tenho que melhorar para o bem da outra pessoa? Então a gente não está também lavando a mão, né? Mas a pessoa, para amar a outra pessoa, ela tem que começar a ver com os olhos da outra pessoa. Aí eu estava explicando para ele sobre a natureza das pessoas. As pessoas, querido, cada um foi criado de um jeito, ela tem uma natureza. Precisa mudar? Eu preciso mudar, você precisa mudar, todos precisam mudar. Quem está bom tem que melhorar muito, querido. Nós nunca vamos estar bom. Mas as pessoas precisam ser amadas, independente se elas são ruins, são boas, né? E para amar as pessoas, nós temos que fazer uma análise, querido, de como é que aquela pessoa chegou a ser daquele jeito. E tem pessoas, querido, que eles foram criados de uma maneira que tudo favoreceu para ele ser bandido, ladrão, drogado, tudo, o ambiente favoreceu ele aquilo lá, né? E aquela pessoa vem para a igreja se esforçando, querendo o melhor de Deus, mas mesmo assim ele apronta perto dos justos, ele apronta que só vendo. E se nós não tivermos bons olhos, e se nós não formos pessoas que começam a garimpar aquilo que Deus quer, que é o pecador, se nós não tivermos amor, e para ter amor, querido, nós precisamos compreender as pessoas como você gosta de ser compreendido. Não vamos compreender elas para aceitar os erros delas, vamos compreender elas para amá-las e poder ajudar elas a serem transformadas. Mas nenhum doente, querido, pode ajudar muito outro doente. Mas quem já foi doente e é curado, né, ele sabe o que o outro está passando. Quando nós estamos realizando o nosso trabalho, a nossa vida, ela se torna a maior arma de Deus. Por quê? Porque nós conseguimos amar e entender muito as pessoas que tiveram uma vida semelhante à nossa. Por exemplo, né? Eu vou ver uma pessoa que foi traída, que perdeu a família, que perdeu tudo. Para mim, querido, é fácil amar ela, porque eu começo a ver a minha história na vida dela. E aí eu sinto uma compaixão e muito fácil de amar. E esse amor traz, querido, grande unção de Deus sobre a minha vida. Mas você precisa saber que para você crescer, você precisa começar a ver as outras pessoas com o olhar dela. Ela tem uma história que você talvez nunca vai entender, mas você precisa levar em conta e amar essa pessoa. Depois lá na eternidade nós vamos entender as coisas. Temos que amar todos por causa disso. Outra coisa bem simples, que é um laço de Satanás. Nós sempre estamos culpando as pessoas pelo nosso fracasso. Para com isso. As pessoas não têm culpa do nosso fracasso, porque você vai ver pessoas vencendo na vida, na mesma situação ou bem desprivilegiada em comparação a você. E nós começamos a culpar, é porque o meu patrão não me reconhece, é porque o meu pastor não me dá uma oportunidade, é porque o governo agora aumentou o imposto, é porque o governo agora não sei o quê, é porque o prefeito, é porque não sei o quê, é porque meu pai e minha mãe não deu estudo. Querido, isso é viver amarrado e acropado nas obras das trevas. Jesus não faz parte da tua vida enquanto você estiver, querido, falando de outros. Quando Jesus falou assim, quando fala aqui, ó, deixa eu ver aqui, Mateus 5:43, vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem.
Então, o que Jesus está dizendo aqui? Talvez você tenha até alguma razão em falar que teu pai e tua mãe é culpado, que teu patrão é culpado, que teu pastor é culpado. Talvez você pode ter alguma razão. Mas Jesus está te dando como é que se comporta a respeito disso, porque atrás disso tem o laço do inimigo, que o inimigo vai controlar a tua vida, se você não amar e perdoar as pessoas. Por trás disso tem, querido, que você nunca vai ser salvo, Deus nunca vai te perdoar no tribunal da eternidade. Vamos lá. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. Está vendo? Como é que eu vou ser filho de Deus, se eu não amar os meus inimigos e orar pelo que me perseguem? Que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva, tanto para os que fazem bem, como para os que fazem mal. Quer dizer, todos prosperam, todos se fazer certinho, né, que cumprir vai prosperar, vai ganhar, vai perder, vai... Então, nós estamos tudo num barco só. Como é que nós vamos ficar arrumando inimigo? Né? Nós temos que apaziguar, vamos lá. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? O que estão fazendo demais, né? Nada. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Olha bem ali, querido. Não precisa nem falar mais nada, né? Quando você, querido, estiver trabalhando, lembre-se de uma coisa. Eu conheço inúmeras histórias, na época que a usina Bandeirantes empregavam média de 3.000 pessoas. E muitos amigos meus, né, na minha infância e tal, mas choraram e foram lá, e com muito custo que deram um emprego para eles. E eles ficavam numa alegria, querido, e recebiam o primeiro salário, agora eles tinham onde trabalhar. Querido, não dava o terceiro salário, eles estavam falando, essa merda, o que eu vou fazer com essa bosta aqui? Eu estou falando essa palavra porque era a língua daquele tempo, tá? Hoje a turma fala, esse dinheiro não dá para nada, a turma está mais educada. Mas naquela época ele chamava de... E daqui a pouco, querido, o filho ficava doente. Ah, mas eu trabalho na usina, se eu sair, não sei o quê. A usina já era culpado dele não ter tempo para cuidar do filho. Bom, a história se repete. Querido, era a única bênção que ele tinha. Se ele não for agradecido, fazer por merecer diante de Deus e louvar a Deus por aquilo, como é que o Senhor Deus vai dar uma coisa melhor para ele? Porque na natureza humana, não é o salário que ele está ganhando, é a natureza dele de ingratidão. E se ele ganhar 20, 30 mil por mês, dentro de pouco tempo ele acostuma e ele vai falar a mesma coisa, fala assim, eu ganho mixaria. Por quê? Porque você acostuma. Nós acostumamos. Sabe, amado, eu já fiz teste com os meus funcionários, se eles ganham pouco, eles ficam mais contentes. Porque quando eles começam a ganhar bastante, que eles começam a ficar mais descontentes ainda, parece que eles querem mais, quer mais, quer mais, quer mais. Nós temos que tomar cuidado, isso é natureza. Se você não mudar a tua natureza, você não vai ficar parecido com o Papai do Céu. Os valores aqui na terra, querido, ele não tem nada a ver com os valores do reino da eternidade. Então, olha bem. Para terminar, você precisa saber que para você receber recompensa de Deus, você precisa perdoar, amar as pessoas que você fez delas os culpados. Você precisa, aquele que está começando a buscar Deus vir na igreja,
ele precisa entender que ele tem que buscar lá no passado pessoas que você, quando vê você ficar ruim, você começar a orar por elas, até que não faz diferença, você vai até torcer para elas vir na mesma igreja que você frequenta. Até que você, querido, veja, quando você encontrar com ela, você vê uma grande oportunidade de estar conversando com ela. Eu sempre falo assim para as pessoas da liderança, do meu ministério, eu falo assim: se você estiver problema com pessoas, não tem chance. Não tem, eu já sei que ali já travou o chamado dela, já travou os sonhos de Deus e o propósito de Deus para aquela pessoa. Então, ame, ame, ame. 3 pontos que você precisa amar para você ser salvo, perdoado. Outra coisa que você precisa ser amado, para ficar livre dos laços do inimigo e da manipulação de demônios que veio para matar, roubar e destruir. Se você estiver buscando a Deus, você é um preferido dele. Segundo ponto, para você ser a imagem e semelhança de Deus, ser parecido com Deus e ser transformado em filho, porque só aqueles que estão sendo transformados em filho é que vão morar com Deus, com o Senhor, porque o que faz você ser filho de Deus é a presença do Espírito Santo junto com a obediência à palavra. Terceiro ponto, para você, o quarto ponto, né, você receber a bênção de Deus, para você ter vida e vida em abundante, para você ser bem sucedido dentro de um propósito do Senhor, e isso é as portas do reino de Deus está aberta, e você tem uma comunhão perfeita com Jesus, né? Você precisa amar, amar, amar. Não é amar quem você já ama, esse está tudo ok. Não é gostar de quem já gosta de você, não é você gostar de quem você tem lucro, tem privilégios, sua família, sua coisa que você já está aí. É amar as pessoas que te odeiam, as pessoas que te deram prejuízo. Outra coisa, perdoar também e amar e ajudar e cumprir o propósito com teu pai e tua mãe, que você às vezes está culpando ele até hoje. Para com isso. Eu fiquei culpando meu pai e minha mãe, até não faz muito tempo que eu parei com isso. Eu fiquei culpando as pessoas que não me deram chance na igreja, não me davam chance, só me davam serviço sujo. Quando tinha vitrine, eu era colocado de lado. Parei com isso. Por quê? Para o meu próprio bem, senão as riquezas insondáveis de Deus não podem ficar na minha vida, não pode permanecer na minha vida, porque isso está condicionado a eu ser uma pessoa que vai ser beneficiada pelo Senhor. Hoje eu só falei desse assunto, fique craque nisso, aprenda assim, tudo que o Senhor pede para você fazer, por mais difícil que seja, faça, porque o prejuízo é infinito, não dá nem para explicar. Deus, eu quero que o Senhor abençoe cada pessoa que me ouviu. Hoje seja uma noite de perdão. Eu quero a unção, Pai, do Teu Espírito sobre a nossa vida, para nos ajudar a perdoar e amar. Espírito de Deus, aposta sobre nós agora. Digam comigo assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, tira minha culpa. Eu perdoo todas as pessoas que me prejudicaram, que me deram prejuízo. Eu libero perdão em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe elas. Não deixe elas pagarem pelos pecados que fizeram contra a minha vida. Perdoa elas de todos os pecados. Ajuda essas pessoas saírem da maldição, serem salvas
e serem uma bênção para a glória de teu nome, Jesus. Fala: Jesus, eu preciso ser igual a ti, porque eu quero morar no céu. Eu não quero ser marionete do diabo, mas eu quero ser a sua casa, o seu templo. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Aquele que está nos ouvindo na internet, eu quero que o Senhor te abençoe muito. Aprenda uma coisa: a unção de Deus faz toda a diferença. Busque a unção de Deus e a palavra de Deus e a experiência e a prática, e Deus te abençoe tua vida. Que essa semana seja uma semana muito abençoada. A unção de Deus esteja sobre você e o Senhor te livre de todo e qualquer mal, da enfermidade, da tribulação, da doença do corpo, da alma e do espírito. Em nome de Jesus. Amém.